Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, um ótimo domingo para vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte da equipe F, onde Silas rasga elogios a essa chegada de Jorginho e essa também possível saída de Gerson para o Zenit da Rússia. Será que ele vai abandonar até uma possível ida para a Copa do Mundo? Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Né? E quem falou pela primeira vez em entrevista coletiva hoje, apresentação do Jorginho, jogador internacional, jogador vencedor de Eurocopa, jogador que honrou as cores da seleção italiana, foi muito bem na seleção italiana e estava no Arsenal da Inglaterra, volta ao Brasil depois de muitos anos, fez praticamente toda a carreira no futebol europeu, Itália, depois Inglaterra. O Jorginho falou hoje, como eu disse, pela primeira vez, e você, For Esporte, irá acompanhar agora parte dessa apresentação, um trecho da coletiva de apresentação do reforço rubro-negro. Não, acredito que hoje o Flamengo está numa posição muito boa, com um nível muito alto, nível de jogador, nível de estrutura, nível de organização, todo o suporte que estão me dando. Acredito que tenha chegado o momento de poder voltar e poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui e depois de ter passado por dois países importantes e ter deixado meu legado lá, tinha vontade de vir bem para poder criar a minha história no meu país e poder deixar o meu legado aqui também. A minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Camisa 21 tem vários motivos, né? Primeiro pelo fato de que foi o ano mais importante da minha carreira, é o DDD Rio de Janeiro, a data de nascimento de um dos meus filhos, então é um número que eu tenho certeza que já foi, está sendo e vai ser muito especial para mim. Você ouviu bem, Rafael Prats? Eu gosto de jogar de 5. Pulgar que se cuide, que jogue ainda mais. Pulgar que se cuide, que o Jorginho também saiba que vai ter que disputar a posição, né, Plihal? Porque Jorginho assim, que se cuide também. Também, né? É um outro tipo de jogador. O Felipe Luiz ganha um meio-campista que dará ao time quando ele tiver condição de jogar e quando ele puder jogar, um outro perfil de time. Né? O Pulgar é um jogador que marca muito, sai para o jogo também, não é só marcador não, desarma muito e se apresenta muito para jogar. E está em um momento muito bom. Às vezes até equilibra um pouquinho os setores do time. O Jorginho é um jogador mais de bola no pé. Né? A gente vai ter de ver como ele fisicamente está voltando ao Brasil. Ele jogou menos no Arsenal. Né? A grande imagem do Jorginho na Inglaterra é no Chelsea. Né? Que ele teve momentos muito bons, até concorreu a prêmio de melhor jogador do mundo no ano que ele falou, foi campeão europeu com a seleção italiana. É um jogador que gosta de bola no pé, um jogador muito técnico, de boa bola parada, de muito bom passe, diferente do Pulgar. Né? Então, assim, acho que o Felipe Luiz ganha aí uma situação de meio-campistas que mudam a cara do time. Um equilibra um pouco mais, desarma muito e também tem um passe muito bom. O outro é mais bola no pé, não é um grande jogador de desarme, mas a bola geralmente do pé dele sai boa, lançamento bom, bola parada boa, muita qualidade de passe. É uma contratação muito interessante. Eu acho que não é assim, chega para jogar e ponto final. Acho que ele vai disputar a posição e um setor que o Flamengo tem jogadores bons. Ele é um dos bons que agora o Flamengo vai ter também. Silas, se o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, num primeiro momento, priorizar ao Jorginho a posição que ele, Jorginho, mais gosta, declaradamente mais gosta, e se o Jorginho for titular, meu campo do Flamengo poderá ser Jorginho, Gerson não sei, né? Porque tem a questão... Mas os caras já sabiam dessa situação, hein, Plihal? Acho que não, hein? Não, a possibilidade de repente... Acho que não, porque o Gerson renovou o contrato há pouco tempo. Eu também não e sei a multa baixou. Eu acho que muito pelo contrário. Gerson, até uma história vai acabar se entrelaçando na outra. O Gerson, há pouco tempo, renovou o contrato e nessa renovação, a multa caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. O contrato anterior do Gerson iria até dezembro de 27, portanto, mais 2 anos e meio. O renovado vai até novembro de 30.
Com o contrato anterior, é que, lógico, o contrato foi renovado para o Gerson ganhar mais, Claro. ter um reajuste salarial. Mas para o Flamengo, se o Flamengo já soubesse dessa possibilidade real de perder o Gerson e por isso tivesse ido atrás do Jorginho, jamais renovaria o contrato do Gerson. Sim, né? verdade. Ele jogando de 5, aí a gente volta naquilo que... Então, vai. Se o Gerson ficar, o que parece complicado seria Jorginho, Gerson e Arrascaeta. Sim. Pensando que o Flamengo joga com 3 homens na frente. Sim. Esse meio-campo é um meio-campo que te agrada? Não, esse... Levando tudo em consideração, não só para frente. Não, como é que eu passo Pra frente mente? Para frente mente e para trás mente Dorico, também. Paraguaçu. Então, para frente mente, entra naquilo que o Zico sempre falou. O Zico falou assim para mim, pode ter um jogador no mundo que tenha acertado mais passes passe iguais aos meus, mas mais do que eu não tem ninguém. Então, assim, num time desse, que vai ser... Ninguém vai atacar o Flamengo de frente. Poucos times vão atacar o Flamengo, assim, vão encarar de frente o Flamengo, River Plate, esses times sim. Mas poucos times, até por dinâmica. A gente podia falar aqui, o Palmeiras, não, o Palmeiras tem outro tipo de jogo, aperta tal, mas não é aquele time. Então, assim, pensando isso, com a bola nos pés, o Flamengo, agora sem a bola, tanto é que de quem que a gente sentiu muita falta? João Gomes. Quando o João Gomes foi embora, o Flamengo ficou chorando. Verdade. Porque o Arturo Vidal veio, não resolveu. Veio o Alcaraz, que é volante meia, também não resolveu. Então, para trás mente, esse meio-campo é um O problema. próprio Andrés Pereira. Sim. Também. Aí o Renato Gaúcho tentou colocar ele para jogar de costas lá, também não deu certo, foi ruim demais. Então, assim, para trás mente, pode ser problema, sim, porque o Jorginho tem 33 anos. Sim. Como a gente ouviu ali na entrevista, ele não jogou tanto. Acho que o Prates que falou aqui, ele não jogou tanto lá. Jogou pouco. Na última Mas na última temporada jogou menos. Justamente. Então, isso tudo, aqui, você tem viagens longas. Agora, o Felipe Luiz, ele está formando um elenco que é absurdamente grande. Não, a fartura é uma coisa que chama atenção. De competência. É uma Então, fartura ele não que vai ter poucos têm. problema com isso. Agora, é um cara que quer fazer história aqui, já falou, mas com todo sucesso para ele, né? Mas o Pulgar também está jogando muito bem e o Pulgar é volante 5. O Jorginho não é o 5 marcador, ele é o 5 construtor. Ele tá pensando muito quando o time tiver a bola, né? Pra sair da defesa. Então, agora, não sei, qual a possibilidade... 5 Pirlo. Qual a possibilidade de jogar os dois? Né? Qual a possibilidade de jogar os dois? Pulgar e Jorginho? Pode acontecer. Pode acontecer. Num determinado momento, para ele dar um reforço. Claro que pode acontecer. E aí um atacante, por exemplo, ele já não precisa voltar tanto. Porque aí você tem uma proteção maior ali. Os laterais podem subir mais, porque aí ele tem uma cobertura. Quando a gente fala em Jorginho de 5, né, Silas? Ele na apresentação hoje falou que é a posição que se ele pudesse escolher ele queria jogar. Não é Jorginho ou Pulgar, pode ser Jorginho ou Pulgar em muitos jogos. Verdade. Claro que pode ser, é uma condição. O Pulgar é um jogador que tem boa saída de bola, marca, até desarma mais, rouba mais bola do que o Jorginho, outro tipo de meio-campista, mas pode ser. Pode ser o meio-campo de Jorginho, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, por exemplo. Sim. Se o Felipe Luiz quiser. O Everton Araújo, que é um garoto. Nem fala mais do De La Cruz, hein? De La Cruz, por exemplo, teve espaço, né? Teve a contusão e não estava bem também. Muita gente achou que ele viria para disputar essa posição com o De La Cruz. O De La Cruz não está jogando. Na última temporada, o Jorginho fez 6 jogos na Champions, 15 na Premier League, 1 na Copa da Inglaterra e 5 na Copa da Liga Inglesa. É isso. Realmente não foram tantos jogos. No total, 27 partidas. 27. Então, quase um turno e meio do brasileiro, né? Pensando em... Agora, por outro lado, né? 33 anos jogando lá na Europa são 30 aqui, né? 28, 29, porque ali você economiza muito. Ele vai encontrar aqui, né, físico, parece que a você concorrência... tem menos distâncias, você chegando ao tem Flamengo, a campos concorrência melhores. ainda é muito grande. Ele sai de um lugar que o Arsenal conseguiu ter bons meio-campistas, o time fez uma temporada que os jogadores de meio-campo se destacaram. No Flamengo, claro que ele chega assim, é um jogador que ficou muito tempo fora do Brasil, fez a carreira basicamente na Europa, mas ele também chega a um lugar de muita concorrência. Sim. Não é que ele está chegando a um lugar que ele chegou, tomou conta, pegou a camisa, dono da posição. Vai ter de disputar a posição. Talvez menos concorrência se o negócio do Gerson se concretizar. O Zenit está super disposto a pagar a multa, que para os padrões Zenit, perfeitamente acessível,
25 milhões de euros. É assim, tipo assim, eu vou deixar tomar esse cafezinho aqui e vou comprar o Gerson, vou trazer o Gerson para cá. Sim. O Gerson ganharia, segundo informações, 3 vezes mais do que recebe de salário no Flamengo. O staff do Gerson, o pai do Gerson, até teria pedido ao Zenit só fazer o depósito na multa pós-Campeonato Mundial para o Gerson jogar ainda o Campeonato Mundial, o Super Mundial pelo Flamengo, depois sairia. Libertadores, um abraço. Prejudicaria o Gerson na seleção brasileira, Plirra? O Luiz Henrique ficou prejudicado, né? Foi exatamente pro mesmo clube. A dúvida eu acho que é essa daí. De titular com o Dorival Júnior, nem convocado foi. 90, eu estava no Cesena, e o Cesena caiu para a segunda divisão, e o Cesena queria que eu permanecesse. E a Sampdoria estava querendo me contratar. Eu fui para a Sampdoria, que era o campeão italiano, mas por conta da seleção brasileira. Porque se eu fico no Cesena, as minhas chances, de repente, começariam a diminuir. Então, assim, eu acho que o Gerson tem que pensar nessa possibilidade. Mas vencimentos, Prates, 3 vezes superiores. No mundo real, né, Plihal? O dinheiro não aceita desaforo, né? Então, assim, é muito difícil falar da situação do cidadão. Não vai. Ele sabe a realidade que vive, certamente tem um belo salário no Flamengo, mas pode ter um salário ainda melhor e maior no Zenit. Talvez o que amenize a situação de quem, por exemplo, deixa o Flamengo para jogar no mercado russo hoje seja o fato do treinador do Brasil, da seleção brasileira, ser um europeu. Então, teoricamente, talvez tenha um outro olhar, teoricamente, talvez tenha auxiliares que acompanhem um pouco mais o futebol russo do que outros auxiliares, talvez, se estivessem muito ligados aqui à cultura brasileira, ao futebol brasileiro. Eu acho que a dúvida é essa. Eu acho que assim... mais do que a carreira, a dúvida é se vai seguir ou não na seleção brasileira. Uma confirmação. Sim. Se é o Rafinha. Rafinha decide jogar na Arábia Saudita. Sim. Acho que dificilmente ele vai deixar de jogar a Copa do Mundo. Convocado. Mas o Gerson, na seleção, ainda está na fase de afirmação. Não é o Gerson do Flamengo ainda. Sim, ele não tem o status nem de perto que tem no Flamengo. Não. Justamente. Ele corre um grande risco mesmo de ficar fora da seleção brasileira já nas próximas chamadas. A gente falou isso do Neymar, né? Quando o Neymar foi lá para o... Não, mas o Neymar é outro que pode jogar... Se ele estiver bem, é verdade. Ele pode jogar Kings League, que bobear, ele vai para a Copa. Um amigo meu, eu estava para ir para o Japão e eu falei para ele, Cláudio, mas nem tudo é dinheiro. Ele falou, tem moeda também, ele falou. Só dinheiro. Amigo nosso fala o seguinte, dinheiro não é problema, a partir do momento que você tem, aí não é problema. Ele falou, tem moeda também. É como perda para o Flamengo, apesar da oferta gigante que o Flamengo tem no seu elenco de talentos. É uma liderança técnica, é uma referência do time, que o Flamengo, se perder o Gerson, vai perder, o time vai seguir muito forte, né? Não sei se o Jorginho... Eu não vejo o Jorginho como substituto do Gerson. Acho que pode acontecer até de maneira, assim, inconsciente. Mas o Flamengo tem o Everton Araújo lá, hein? Que é um menino ainda, mas... É mais marcador, né? Mas tá pintando... Esse é volantão, né? Mas tá pintando como um bom Falaram jogador. Que ele acertava um passe, daí no mesmo jogo ele deu um passe de 3 dedos e fez um gol. Fez um gol contra o Fortaleza. É que quando você fala de Flamengo, Flamengo, tudo bem, os meninos do... Como é que é? Os meninos do Ninho e tal. Mas quando você fala de Flamengo, primeiro time, cara, parece que a régua vai lá pra cima e os meninos do Ninho ficam... Parece que tem que jogar muito. Olha o Wesley. O Wesley teve que fazer para o pessoal começar a acreditar que ele, né? Que ele, próprio Matheus Gonçalves, né? Sim. Também. Matheus Gonçalves ainda não se afirmou. Sobe, desce, Mateuzinho, que nem tá lá mais. Ou seja, ali no Flamengo a coisa é mais... E Natan, o lateral esquerdo, o quarto zagueiro, o lateral esquerdo, que tiveram que ir para fora, sair para começar a ter... Rodrigo Muniz, praticamente não jogou no Flamengo, tá lá na Europa, e esse é um cara que eu... Aliás, estava todo mundo atrás dele aí, o próprio Palmeiras. Internacional e Atlético Mineiro esfregam as mãos para o Zenit fazer logo esse depósito. Adversários nas oitavas de Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo, em tese, caiu no lado da chave menos difícil na Libertadores, mas o primeiro confronto é casca grossa. Muito. E sem o Gerson, a coisa pode mudar um pouquinho de figura. Acho que o Flamengo vai seguir favorito, sem o Arrascaeta no primeiro jogo também. Suspenso. Tem Gerson e Arrascaeta. O Arrascaeta está suspenso no primeiro jogo contra o Internacional. Dá uma nivelada, Pratos. Não, para o Flamengo seria uma perda considerável. Esfrega as mãos. Esse daí, e ele usa a zica reversa, né, Plial? Sempre joga o favoritismo do outro lado, sempre está de olho no Internacional. Mas é uma perda técnica considerável, né? Porque é uma liderança do elenco do Flamengo, além de ser muito bom jogador, um jogador que carimba as jogadas, um jogador que dita o ritmo do time. Também não vejo assim. Gerson saiu, não, o Flamengo agora vai cair dramaticamente. Isso eu não vejo. Mas que é um desfalque sentido, eu acho que a curto prazo é um desafio para o Felipe Luiz. Tem muita gente boa para jogar, o Jorginho que chegou é bom jogador,
mas é uma certeza que está indo embora, né? Aí vai depender do Gerson, que ele vai... Você é basqueteiro também? Se tu chamar o break. É basqueteiro? Aí abre o espacinho pro Dela Cruz, né, também. Também. Voltar. Você é basqueteiro? Sei que você é do Eu tênis. sou Golden. Golden State Warriors, já fui. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com falando sobre essa chegada de Jorginho e como o Filipe Luís vai encaixar ele no time. Abre aspas para a matéria. Entenda como o Filipe Luís pode encaixar Jorginho no time do Flamengo. Novo reforço prefere atuar como primeiro volante e é visto como capaz de fazer também a função de Dela Cruz. Em sua primeira entrevista coletiva com a camisa do Flamengo, Jorginho admitiu que prefere atuar como primeiro volante, posição que hoje é ocupada por Pulgar, homem de confiança de Filipe Luís. Quando todos estão à disposição, Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson, todos esses completam o meio-campo. Esse esquema sofreu diversas alterações nas últimas partidas por conta das lesões de Everton Araújo e Alan, que ficam na fila esperando oportunidades. Depois de algumas reuniões virtuais para a contratação de Jorginho, que conversou com Filipe Luís em uma sala de reunião lá no Ninho do Urubu, o treinador apresentou alguns vídeos para o jogador e os dois debateram questões táticas. O meia entende que tem similaridades com as características de jogo do treinador. O GE apurou em uma análise rápida sobre o atleta. A comissão vê Jorginho, além de camisa 5, como um jogador com características para fazer a função de Dela Cruz. O uruguaio se recupera de uma entorse no joelho esquerdo e o clube trabalha para tê-lo à disposição no Mundial de Clubes. Em seu primeiro dia de trabalho no Ninho, Jorginho fez os testes físicos e também participou de um pouco do treino com o restante do grupo. Fez aquecimento na parte inicial, depois o meia seguiu um protocolo individual no campo junto com a preparação física. Essa também é a previsão para os próximos dias, um acompanhamento intenso da preparação física do jogador para entender melhor suas condições físicas. O objetivo é ter os dados referentes a todas as métricas para então definir uma possível data de estreia com a camisa do Flamengo. Há uma expectativa que seja logo na estreia do Mundial de Clubes contra o Esperance. Enfim, essas são algumas informações dessa chegada de Jorginho ao Flamengo. E agora vamos ver essa novela aí, né, sobre o Gerson, se realmente vai sair ou vai ficar. Será que ele vai abandonar até uma possível chance de ir para a seleção brasileira? Porque ele jogando no Flamengo ele tem muito mais chance. Enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!